Olá, sombrios! Tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais. Acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Agora chega de papo e vamos para o vídeo. Rafael deixou o padre com o professor e subiu até seu quarto. O ambiente estava silencioso, exceto pelo som distante do vento soprando pelas árvores ao redor da casa. O quarto estava mergulhado em uma penumbra tranquila, iluminado apenas pela luz fraca de um abajur próximo à cama onde Magna ainda dormia. Seu rosto sereno contrastava com o peso que Rafael carregava no coração. Ele se movia com cuidado, cada passo calculado para não fazer barulho. Não queria acordá-la, não apenas para evitar discussões, mas porque sabia que sua partida poderia trazer mais inquietação a ela do que já enfrentavam. Rafael arrumou suas coisas em uma mochila rapidamente, mas com precisão de alguém habituado a se preparar para situações urgentes. Cada objeto escolhido parecia carregar um significado maior, como se a batalha à frente exigisse mais do que simples equipamentos. Ele olhou para Magna uma última vez, o coração apertado pela necessidade de deixá-la para trás. Apesar disso, sabia que era melhor. Pegou um papel e, com letras firmes, mas carregadas de emoção, escreveu um bilhete explicando sua ausência e deixou sobre o criado mudo ao lado dela. Descendo as escadas, encontrou o Padre Celso aguardando próximo à porta de entrada, com um semblante que misturava gratidão e ansiedade. Rafael desviou para o escritório do professor antes de sair, pegando mais alguns itens necessários. O ambiente do escritório, com estantes abarrotadas de livros e o aroma de madeira envelhecida, parecia trazer um conforto momentâneo em meio à tensão. O professor encarou com um olhar sério e compreensivo, entregando os itens enquanto Rafael fazia um último pedido. Preciso que tome o dobro de cuidado com Magna. Já estamos finalizando o 3º mês e as investidas do demônio serão maiores. O professor respirou fundo, apoiando-se na mesa com as mãos e respondeu: Você sabe que uma hora não vamos poder protegê-la. Precisa estar preparado, Rafael. Tem que voltar a pôr a razão na frente da emoção, ou vai fraquejar quando for necessário ser forte. Rafael, com os ombros ligeiramente curvados pelo peso das palavras, assentiu. Eu sei, professor. Penso nisso todos os dias e peço forças para ser forte quando for necessário. Mas ainda não encontrei. Tenho medo de perdê-la, de não conseguir. O professor se aproximou, colocando a mão firme no ombro de Rafael, seu tom mais brando. Tudo bem, filho, eu entendo. Pode não parecer, mas eu entendo. Agora vá tranquilo, vou reforçar as proteções e ficar de olho nela. Rafael saiu da casa, o ar noturno trazendo consigo um frio que parecia envolver sua mente em pensamentos conflitantes. Ele parou ao lado de sua moto, a sombria, enquanto o Padre Celso o seguiu em silêncio. A noite estava clara, com a luz da lua iluminando a estrada e destacando o contorno das árvores ao redor. Rafael se virou para o Padre Celso e disse: Vou segui-lo na sombria, minha moto. O padre, com um leve sorriso, respondeu: Ah, claro, Sr. Kenny. O Leon já havia me falado de sua moto. Que bom. Um trabalho a menos. A sombria rugiu ao dar a partida, e eles seguiram rapidamente para a rodovia que os levaria a Kylie. A estrada se estendia como um rio prateado sob o luar, com sombras dançando ao redor conforme avançavam. O vento frio cortava o rosto de Rafael, mas ele não se importava. Estava acostumado. Ainda assim, enquanto dirigia, não conseguia evitar os pensamentos que o perseguiam.
Ele tentava desviar a mente da preocupação constante com Magna, mas a lembrança dela, do bilhete deixado e das palavras do professor pesavam. Buscando outro foco, sua mente vagou para Liam. Um sorriso discreto surgiu em seu rosto, recordando as memórias ligadas ao jovem, e por um breve momento a tensão pareceu aliviar. Na época em que conheceu Liam, Rafael tinha 16 anos. Liam e sua irmã gêmea Lisa tinham 15. Foi por causa de Lisa que Rafael e Liam ficaram amigos. Rafael namorava Lisa, mas fazia isso escondido de seu pai e avô. As regras da família Kane eram claras. Nunca se envolver com ninguém que não fosse também uma caçadora. O trabalho que desempenhavam era perigoso demais para compromissos fora desse círculo. Lisa, porém, não sabia nada sobre o lado sombrio da vida de Rafael, e o relacionamento deles seguia em segredo. Tudo ia bem, até que, de repente, Lisa e Liam pararam de ir à escola. O que começou com um dia de ausência se transformou em semanas, até que Rafael soube pela boca de seu avô o motivo da ausência. A mãe dos gêmeos estava enfrentando dificuldades inesperadas, que começaram do nada. Inicialmente eram doenças frequentes na família. Logo vieram as contas atrasadas, alimentos escassos, coisas pela casa quebrando sem explicação. Era como se uma maré de azar tivesse recaído sobre eles. O ponto de ruptura veio quando o pai, provedor do lar, sofreu um acidente de carro. Ele perdeu o controle do veículo e colidiu com outro, gerando um prejuízo que obrigou a família a mexer em suas economias. Para piorar, o carro deu perda total. E como o seguro estava vencido, nada foi coberto. Eles ficaram sem transporte e com uma pilha de dívidas. O que antes era uma família equilibrada começou a se desmoronar. As brigas que raramente ocorriam passaram a ser frequentes e intensas. Desesperada, a mãe dos gêmeos encontrou uma vizinha chamada Orina, com quem desabafou sobre a sequência de desgraças. Orina sugeriu que ela procurasse ajuda espiritual. Pode ser que alguém tenha feito um trabalho contra sua família, disse. Relutante, mas sem alternativa, a mãe dos gêmeos aceitou e foi com Orina até a casa de uma mulher que fazia consultas espirituais. A mulher começou o ritual passando o ovo de galinha pelo corpo da mãe de Liam e Lisa. Se houver algo errado, o ovo mostrará, disse ela. Contudo, ao partir o ovo, ele estava perfeito, sem sinais de qualquer maldição. A mulher tentou outro método. Deu à mãe dos gêmeos um copo de água para gargarejar e devolver ao copo. Quando a água foi inspecionada, também estava limpa. Não há nada de errado com a senhora ou com seus familiares, concluiu a mulher. Talvez seja algo na casa. Posso verificar se permitir. A mãe dos gêmeos concordou. A mulher vasculhou a residência, examinando cada canto com rituais e preces, mas não encontrou nada que explicasse os problemas. Antes de partir, disse: "Não sei o que pode ser, mas mantenha a fé." As coisas, porém, não melhoraram. O azar parecia se intensificar e a família continuava afundando em dificuldades. Certo dia, Orina sugeriu uma solução mais drástica: ir até um lugar chamado Gruta da Floresta Negra, conhecido por atrair pessoas desesperadas em busca de soluções. É um lugar isolado, mas as pessoas dizem que funciona, afirmou Orina. Relutante, mas sem outras opções, a mãe dos gêmeos aceitou. A vizinha trouxe uma vela negra e explicou que, ao chegarem, ela deveria seguir as instruções à risca. Elas caminharam em silêncio pela floresta densa, o ar ao redor ficando mais frio e pesado conforme avançavam. Ao chegarem à gruta, foram recebidas pela visão de uma grande imagem coberta por um manto vermelho com capuz que dominava o ambiente escuro e claustrofóbico. Orina instruiu a mãe dos gêmeos a se ajoelhar diante da imagem.
Conte tudo o que está acontecendo na sua casa e peça ajuda. Depois acenda a vela negra e faça sua promessa. Diga que sempre voltará para acender velas e fazer pedidos. A mãe dos gêmeos, hesitante, mas sem alternativas, seguiu as instruções. O ambiente parecia pulsar com uma energia densa e opressiva. As sombras na gruta pareciam se mover, enquanto a vela negra iluminava fracamente a figura imponente sob um manto vermelho. Ela fez seu pedido em voz baixa, as palavras saindo trêmulas e entrecortadas. Quando terminou, sentiu o calafrio subir pela espinha. Sem olhar para trás, apagou a vela, como instruída, e deixou a gruta em silêncio. O que aconteceu depois mudaria para sempre o destino da família. As coisas melhoraram mais do que esperado. A situação financeira da família deu uma guinada surpreendente, trazendo conforto e prosperidade. No entanto, a mãe de Liam, confiante de que os problemas haviam sido resolvidos, esqueceu da promessa que fizera na gruta e nunca mais voltou. O abandono do compromisso teve consequências terríveis. Aos poucos, situações perturbadoras começaram a se manifestar na casa. Primeiro foram ruídos inexplicáveis, como passos pesados e barulhos de móveis sendo arrastados. Depois, objetos desapareciam e reapareciam em lugares improváveis. Vozes sussurrantes ecoavam nos cantos, acompanhados de vultos negros que surgiam à espreita. Tudo isso culminava em uma presença opressora que parecia encher a casa de medo e desesperança. A situação fugiu completamente do controle quando a mãe de Liam começou a demonstrar comportamentos agressivos e irracionais. Um dia a tragédia atingiu seu ápice. Possuída por uma força sobrenatural, ela tentou afogar Lisa na banheira. O pai de Liam, desesperado, interveio, mas foi brutalmente arremessado contra a parede por uma força sobre-humana. Ele caiu de mau jeito, quebrando o pescoço e morrendo instantaneamente. A mãe de Liam, sem saber, fez um pacto com o demônio, a estátua na gruta. E todo o processo que ela fez com a vizinha foi o pacto em si. Como ela não voltou, o demônio cobrou sua parte do pacto. Um vizinho, ao ouvir os gritos e percebeu o horror dentro da casa, correu para buscar ajuda. Ele procurou o avô de Rafael, um caçador experiente, que junto com o genro e Rafael foi até o local. Quando Rafael chegou à casa de Liam, ficou paralisado ao encontrar Lisa desacordada no banheiro. E Liam segurando o choro em um canto, tremendo de medo. A cena o marcou profundamente, mas ele foi afastado do local para não interferir. Seu avô e seu pai realizaram o exorcismo, mas o demônio era poderoso. A presença maligna resistia às tentativas de expulsão. Após horas de luta, o demônio deixou o corpo da mãe de Liam, mas não sem antes matá-la de forma cruel. Mais tarde, quando a situação se acalmou, o pai de Rafael o repreendeu duramente. Ele descobriu que Rafael estava namorando Lisa em segredo, contrariando as regras da família. Para ele, os sentimentos envolvidos haviam comprometido o foco de Rafael, e isso poderia ter contribuído para a dificuldade enfrentada durante o exorcismo. Lisa, por sua vez, sobreviveu ao ataque, mas com uma grave lesão cerebral que a deixou em coma por 2 anos. A esperança de recuperação foi destruída quando um erro médico resultou em sua morte. Apesar das investigações, o responsável nunca foi identificado, o que levou o pai de Rafael a acreditar que o demônio, em sua sede de vingança, não havia desistido de destruir toda a família de Liam. Esse episódio deixou cicatrizes profundas em Rafael, moldando seu jeito de lidar com o mundo espiritual e reforçando o peso das escolhas emocionais em seu trabalho. O pai de Rafael, movido por um senso de dever e proteção, convidou Liam para morar com eles após a tragédia que desmantelou sua família. A decisão visava garantir a segurança do rapaz, que agora se via órfão e vulnerável. Nos anos que se seguiram, Liam encontrou nos Kane não apenas um refúgio,
mas também um propósito. Sob a orientação do pai e do avô de Rafael, ele se tornou um caçador como eles. Apesar da irmandade que forjaram, Liam escolheu seguir seu próprio caminho e, eventualmente, os dois perderam contato. Rever Liam trazia a Rafael uma avalanche de emoções. Memórias boas misturavam-se a lembranças dolorosas, revivendo em seu peito o peso das escolhas e dos erros do passado. Foi ao lado de Liam que ele aprendeu, da forma mais cruel, porque a regra de nunca se apaixonar existia. Agora, com Magna em sua vida, Rafael sentia que estava repetindo o mesmo erro. Mesmo sabendo que o destino parecia traçado para eles, ele havia quebrado a regra mais importante da família Kane. A noite estava alta quando chegaram a Kyle. A cidade parecia envolta em um manto de silêncio inquietante. As luzes dos postes criando sombras alongadas e dançantes. O padre o conduziu até a igreja, onde buscaria os objetos sagrados do Santo Ofício. Rafael aguardava do lado de fora, observando o céu estrelado, quando uma voz familiar cortou a quietude da noite. Rafael Kane, o caçador de demônios, o maior exorcista de Invernes. O som ecoou como uma lufada de ar fresco, enchendo seu coração de alegria e saudades. Rafael se virou abruptamente, seus olhos arregalados de surpresa e emoção, ao reconhecer a figura à sua frente. Liam Gate estava ali, mais velho, com linhas de cansaço marcando o rosto, mas ainda o mesmo amigo e irmão que ele conhecia. Liam? Rafael murmurou, a incredulidade evidente em sua voz antes de descer da sombria em um salto. Ele caminhou apressado até o amigo e o envolveu em um abraço apertado. Um gesto que carregava toda a saudade acumulada ao longo dos anos. Por um momento o tempo pareceu parar, permitindo que ambos mergulhassem nas memórias de um passado compartilhado. Quando finalmente se separaram, Rafael fitou Liam nos olhos, seu tom misturando alívio e reprovação. Por que não voltou? E se estava tão perto de Invernes, por que nunca foi nos visitar? Liam soltou uma risada baixa, marcada pelo peso dos anos, mas ainda cheia de afeto. Eu fui, Rafael, umas 3 vezes à sua cabana de caça, mas nunca te encontrei. Imaginei que estivesse caçando. Ele fez uma pausa, seu semblante suavizando-se ao continuar. Eu soube de seu pai e de seu avô. Eu sinto muito por eles. As palavras de Liam carregavam um pesar sincero, e Rafael desviou o olhar por um instante, coçando a nuca, como sempre fazia quando estava emocionado. Muitas coisas aconteceram, meu amigo. Há tanto para te contar. Ele suspirou, dando um leve sorriso. Espero que nos ajude no exorcismo. Liam assentiu, colocando uma mão firme no ombro de Rafael. Claro, irmão, no que precisar estou contigo. Quando o padre saiu da igreja carregando um pequeno baú de objetos sagrados, os 3 partiram em direção ao convento. Lá, o velho sacristão aguardava, e embora o trabalho à frente fosse sombrio e perigoso, Rafael sentia-se fortalecido pela presença de Liam, como se uma parte perdida de si finalmente tivesse retornado.